Olá! Esse ano de 2020, a Consecutivos irá realizar a 8ª semana de autopesquisa seriexológica. E para esse ano nós escolhemos o tema da holomemória, ou seja, nós vamos debater, aprofundar, discutir sobre a holomemória ou a memória integral da consciência, olhando diversas facetas. Só para ilustrar um pouco dessas facetas, vamos ponderar algumas coisas. Por que nós repetimos certas tendências do passado? Ou seja, por que repetimos certos traços positivos, que são os trafores? Por que repetimos certos traços negativos, que nós chamamos de trafares? Ou certos comportamentos milenares, certos gostos que nós adquirimos em outras vidas? Ou seja, que mecanismos são esses que promovem essas retenções de informações, esse armazenamento de experiências que nós tivemos em outras vidas e de que maneira nós acessamos essas informações? Como esses elementos são conjugados e influenciam a retenção de informações e depois o posterior reacesso dessas memórias. Então, esses são exemplos de facetas que nós vamos trabalhar então na 8ª semana, mas para dar um exemplo mais preciso, nós vamos ter 22 pesquisadores, nós vamos ter uma conferência de abertura com o professor Pedro Fernandes, vai falar da palavra retrocognitiva, ou seja, essas expressões, essas palavras que muitas vezes nós vamos utilizar para delinear a retrosenha e mostrar elementos do passado. Então ele vai aprofundar sobre isso. Vamos ter também o professor Juliano Ginani, falando das interfaces entre neuroconscienciologia e retrocognições. Professor Juliano, que é um estudioso da memória humana há muitos anos, fazendo então essas correlações e entrando mais nesse paradigma das retrocognições. Vamos ter também temas inéditos, como por exemplo dos duplistas, a Andressa Lima e Alexandre Daibert, que vão falar sobre dupla evolutiva e holomemória, ou seja, como esses indícios do passado que dizem respeito ao duplista e à duplista podem ser retomados, reacessados e indicam um caminho de recomposição conjunto. Então, um tema bem legal aí que vai ser apresentado nessa 8ª semana da seriexologia. Vamos ter também um tema bem diferente com a professora Reinalda Fritzen, falando do completismo existencial, ou seja, qual que é a marca que o completismo existencial deixa na holomemória? Como é que isso vai ser retomado na próxima intermissão? Então isso é um tema interessante e que, vamos dizer assim, interessa as nossas pesquisas em termos proexológicos. Vamos ter também alguns painéis interessantes. Um deles, para a gente citar, é com a pesquisadora Elia Neri, que vai fazer um cotejo entre a Juana Laloca e Chico Xavier, ou seja, vai apresentar uma hipótese de personalidade consecutiva, então apresentar as variáveis que convergem e que não convergem relativa a essas duas personalidades da história. Então esses são exemplos de atividades que nós vamos ter ao longo da semana e só lembrando que esse curso que dentro da semana que chama Teáticas da Holomemória, ele vai ser tanto presencial quanto em EAD e ao longo do tempo nós vamos ter os professores dando entrevistas e falando de maneira mais específica sobre esses temas para que vocês saibam o que mais vai ser abordado ao longo da semana. Então venha participar conosco, nós aguardamos você na 8ª semana de autopesquisa seriexológica.